Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9, versos finais de 32 a 38. Neemias 9, versos de 32 a 38. Nós vamos ler alternadamente. Eu vou ler o primeiro versículo, versículo 32, os irmãos o 33 e assim sucessivamente até o 38. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Deus amado, Deus santo, neste momento pedimos que tu venhas falar conosco, que tu venhas nos abençoar por meio da sua santa e bendita palavra. Desejamos ouvir-te, desejamos escutar-te. Deste modo, Deus, em o nome de Jesus, que tu possas falar conosco com poder. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos que o capítulo 9 de Neemias é uma grande oração de confissão nacional. Quando estudamos os versos 1 e 2, assim como um resumo de toda a história de Israel, desde a criação, verso 6, o Êxodo, versos 9 a 11, e por que não dizer o chamado de Abraão, versos 7 e 8, o período no deserto, versos de 12 a 26, até a época dos juízes, verso 27, e aqui eu faço uma correção, já que no domingo passado, quando expus o verso 27, não fiz esta ponderação. E por fim, o período dos reis e profetas. E tudo isto a fim de evidenciar que Deus é fiel em meio à infidelidade do seu povo.
Assim sendo, desde já nós podemos entender que o objetivo, o princípio do capítulo 9, destacar a história de Israel, desde o início, é mostrar o quanto Deus foi fiel, o quanto Deus foi misericordioso, gracioso, bondoso para com este povo. E nós, estando-nos certos disto, podemos dizer a nós mesmos que Deus é fiel a nós, mesmo em meio à nossa infidelidade. Esse foi o tema que nós demos quando iniciamos o nosso estudo do capítulo 9 do livro de Neemias, propondo nos 5 pontos. Dos 5 nós já vimos 4 pontos. Hoje nós vamos estudar, com base nos versos de 32 a 38, sobre o último ponto dos 5 que propomos, como disse, ao iniciarmos o estudo do capítulo 9, que é: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, porque nos chama a renovar o compromisso com Ele mesmo. É o que destaca os versos de 32 a 38. Deus é fiel para com o seu povo, porque Deus chama o seu povo o tempo todo para renovar o compromisso deste povo com o próprio Deus. Mesmo em meio aos desvios, mesmo em meio ao distanciamento para com as normas de Deus, no campo comportamental, Deus convida o seu povo a renovar o compromisso, ou seja, a entender que deve estabelecer o tempo todo obediência à sua palavra, à sua pessoa, a si mesmo, isto é, ao próprio Deus. Mas como? Em primeiro lugar, pedindo orientação e proteção. Deus convida o seu povo a renovar o compromisso com Ele mesmo, fazendo com que este povo peça a Deus orientação e proteção. É isso que acontece com este povo, à época da reconstrução dos muros de Jerusalém. A gente destaca isto porque a gente entende que toda atitude voltada a Deus, de compromisso, de fidelidade a Deus, tem a ver com a ação do próprio Deus agindo em nós. O verso 32 diz o seguinte: agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Em outras palavras, Deus, nós renovamos o nosso compromisso com o Senhor, em primeiro lugar, recorrendo ao Senhor, pedindo ao Senhor orientação e proteção. O povo confessa que depende de Deus. O povo confessa com essas palavras que necessita de Deus, que precisa de Deus. Não há como eu e você renovarmos dia após dia o nosso compromisso com Deus sem confessarmos conscientemente que necessitamos, que precisamos de Deus, que somos dependentes de Deus. E por essa razão, nós nos colocamos diante de Deus, certos de que somos dependentes de Deus, buscando orientação da parte de Deus, com o intuito de trilharmos os caminhos da nossa
existência e, ao mesmo tempo, proteção. Os teólogos calvinistas do século XVII, em Dort, na Holanda, quando trabalharam os 5 pontos do calvinismo, trabalharam um ponto que ficou conhecido como perseverança dos santos, com o intuito de dizerem que, na caminhada cristã, quem preserva-nos é o próprio Deus. Quem cuida da nossa salvação, quem cuida da nossa vida com Deus, quem cuida da nossa existencialidade na existência, é o próprio Deus, nos orientando, nos protegendo o tempo todo. É impossível nos mantermos fiéis, é impossível nos mantermos íntegros, é impossível vivermos de acordo com a vontade de Deus, sem que Deus haja em nós, sem que Deus promova em nós esse desejo, essa vontade, essa disposição. A responsabilidade é nossa, é fato indiscutível. Isto é ponto pacífico, entendeu, entre nós. Conquanto também é certo, de acordo com a nossa teologia, ou por que não dizer de acordo com a teologia neotestamentária, que o desejo de buscarmos a Deus e de vivermos obedecendo a Deus vem do próprio Deus. Somos dependentes, totalmente dependentes, e o povo aqui reconhece. Nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Pais, filhos, sacerdotes, profetas, reis. Sem a orientação e a proteção do Senhor não dá. O povo busca a direção de Deus. E nós devemos entender que nós devemos buscar a direção e a proteção de Deus diariamente. Nós lidamos na vida o tempo todo com coisas boas e coisas ruins. Lidamos na vida com situações diversas, que muitas vezes mexem com a nossa estrutura, que muitas vezes nos abalam. Se nós não tivermos a consciência de que precisamos de Deus, e por conseguinte, buscarmos a Deus, clamando por sua orientação e proteção, nós corremos um grande risco, o risco de nos perdermos. Deus promove esse desejo, essa disposição, para que nós venhamos a recorrer ao próprio Deus, porque só Deus pode nos orientar e nos proteger, para que possamos viver de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, agradando-o, enaltecendo-o, glorificando por meio das nossas ações, por meio dos nossos bens, por meio da nossa vida, por meio de tudo que tem a ver conosco, a fim de fazermos com que Deus seja visto em nós. Segundo, reconhecendo a sua justiça. Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, porque nos chama a renovar o compromisso com Ele. Em segundo lugar, fazendo-nos reconhecer a sua justiça. Verso 33. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes, e nós perversamente. O povo reconhece que toda aflição, que toda dor que havia envolvido desde a destruição de Jerusalém, precisamente
ao cativeiro babilônico por 70 anos. Foi promovido por Deus e de maneira justa, porque este povo havia desobedecido a Deus. Nós passamos por momentos difíceis. É o que destaca o verso 33. Porque nós somos infiéis, porque nós somos perversos, porque nós desobedecemos, porque nós violamos o compromisso que tínhamos com o Senhor. E o Senhor, pedagogicamente, fez com que viéssemos a viver o que vivemos, a fim de fazer com que viéssemos a renovar o compromisso com o Senhor. A fim de que viéssemos a voltar a viver de acordo com a sua santa e bendita palavra. Deus é justo. Quando as coisas ruins acontecem em nossa vida, portanto, por ser Deus justo, Deus não se torna injusto. Porque nós merecemos mais as dificuldades do que as bonanças vindas da parte de Deus. Porque muitas vezes, a exemplo deste povo, nós desobedecemos a Deus, nós pecamos contra Deus, nós violamos o nosso compromisso, a nossa aliança de subserviência ao Evangelho, no que diz respeito à nossa vida comportamental. Então, quando eu e você formos renovar, e temos que fazer isso diariamente, porque todo dia é novo, e comunica uma nova vida dada por Deus a nós, devemos dizer: Deus, hoje eu me comprometo a honrar os meus votos com o Senhor, considerando a minha vida comportamental, as minhas ações, a minha interioridade e a minha exterioridade no palco da existência, reconhecendo que Tu és justo. Não dá para estabelecermos compromisso com Deus em função das adversidades que passam a nos envolver, em função de tudo quanto é de ruim que passa a nos envolver, culpando a Deus. Não. Esse povo não culpa a Deus. Assume a culpa. Assume a responsabilidade. De maneira coletiva, trazendo à memória toda a história de Israel. Até este momento, o povo ressalta: o Senhor foi e continua sendo justo. Nós não estamos aqui com o intuito de dizer que o que aconteceu conosco foi injusto. Não! O povo reconhece a soberania de Deus, porque nas entrelinhas o povo admite que os babilônios na vida dele tinha a ver com a permissão de Deus, e destaca: foi justo. Porque nós, veja aí, parte final do verso 33, nós agimos de maneira perversa, merecíamos viver o que vivemos. Nós temos que viver nesta vida, irmãos e irmãs, como servos e servas de Deus, entendendo-nos que Deus é justo o tempo todo.
Deus não é injusto. Seja ela qual for a sua vida. Seja o momento qual for que você estiver vivendo, Deus é justo. Entenda que você, como eu, merecemos mais. As punições do que as bênçãos de Deus. Deus nos abençoa em Jesus. Deus em Jesus nos, como diz domingo passado, nos acolhe, nos abraça. Em Jesus Deus se torna aconchego. Em Jesus Deus se torna refúgio. Então tem a ver com os méritos de Jesus, não com os nossos. Assim sendo, eu e você não podemos escancarar o nosso coração para que fique evidenciado por meio da nossa boca que estamos insatisfeitos para com Deus. Escancarar o nosso coração, mostrando a nossa insatisfação, não reconhecendo por meio da nossa boca que Deus é justo. Em terceiro lugar, entendendo que submissão consciente renova a aliança. Deus faz esse povo, em terceiro lugar, renovar seu compromisso com o próprio Deus, entendendo que submissão consciente renova a aliança. Submissão consciente, ou seja, a ideia de que conscientemente deve se submeter a Deus. Vejam o que diz o verso 36. Eis que hoje somos servos, ideia de submissão, e até na terra que deste a nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Submissão consciente. O povo reconhece que precisava renovar o compromisso com Deus em função do que o próprio Deus havia promovido. E por isso Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, porque Deus gera esse sentimento. Reconhecendo, primeiro, que dependia de Deus, e por isso devia buscar orientação e proteção. Segundo, entender que Deus é justo, que tudo que havia acontecido não havia acontecido de maneira injusta. E terceiro, se submeter conscientemente para que a aliança fosse renovada. Pós-exílio, pós-realidade de cativeiro, pós-realidade de sofrimento, pós-realidade de muros caídos, de cinzas envolvendo a cidade de Jerusalém. É um reconhecimento coletivo deste povo de que devia viver na condição de servo de Deus. Cada pessoa, cada filho, cada pai, cada sacerdote, cada profeta, cada rei, viver na condição de servo, em obediência, consciente a Deus. Eu sirvo a Deus conscientemente, eu sei qual é o meu lugar. Eu sei qual é o meu papel nesta relação minha com Deus, é de servo. Nós sabemos, Deus, em outras palavras, destaca o povo, de acordo com o verso 36, que nessa relação nós somos servos. Desde o início, porque tudo que temos, o Senhor que nos concedeu. Somos servos. É a consciência de que fomos chamados para servir. É a consciência de que fomos chamados para viver de maneira voluntária a serviço de Deus. A consciência de que devemos, na condição de servos, honrar a Deus com tudo que temos, com tudo que possuímos. Tudo que temos, tudo que possuímos deve estar a serviço. Desde a nossa vida aos nossos bens, os nossos recursos.
Eu e você, nós somos servos. Você tem que ter esta consciência. Eu tenho que ter essa consciência. Nós devemos ter esta consciência de que somos servos e servas. Não adianta estabelecermos conscientemente uma relação com Deus onde a consciência de servo não se encaixa, não se conecta. Somos servos. Submissão consciente fortalece a nossa obediência a Deus. Quando nós passamos até a consciência de que somos servos, nós espontaneamente fortalecemos a nossa obediência. Vamos obedecendo naturalmente, espontaneamente a Deus. Em quarto e último lugar, Deus faz com que esse povo venha renovar o seu compromisso com o próprio Deus, entendendo que renovação formal simboliza compromisso contínuo. Renovação formal simboliza compromisso contínuo, é o que destaca o verso 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, ó a formalidade, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Renovação formal simboliza compromisso contínuo. Esse povo reafirma formalmente que devia se submeter diariamente a Deus, compromisso com aliança feita com Deus. A realidade, como disse, é de pós-exílio. O povo havia saído do cativeiro, estavam em Jerusalém. E o intuito aqui é consolidar a obediência a Deus. Isso nos lembra a aliança que temos com Deus em Cristo. A gente vive, na realidade da igreja visível, formalmente comunicando batismo, Santa Ceia e tantas outras coisas que devemos obediência a Deus, que devemos honrar a Cristo o tempo todo. Isto deve ser em nome de Jesus. Honesto, real. Não ações demagógicas, mas reais. Em Cristo, essa aliança de Deus para conosco, que foi perdida em Adão, que no Éden nos representava, foi renovada, e nós evidenciamos, como disse, considerando a nossa realidade de membros de uma igreja visível, por meio de ações formais, esse compromisso, no batismo, na ceia e em tantos outros momentos. Vida com Cristo não é vida de demagogia. Vida com Cristo não é vida de discurso. Vida com Cristo não é vida de shows, de grandes encontros pura e simplesmente. É vida de compromisso no dia a dia. É vida de renúncia no dia a dia. É vida de guerra contra o próprio eu o tempo todo, na vida. Eu concluo essa mensagem dizendo que Neemias 9 retrata o contraste eterno, nossa infidelidade e a fidelidade de Deus. Israel tropeçou, mas Deus permaneceu fiel. Nós falhamos, mas Cristo garante esperança e perseverança.
A história da igreja, assim como a história de Israel, é marcada por quedas, mas também pela fidelidade de Deus, que não desiste do seu povo. Em Cristo, a fidelidade de Deus alcança seu ápice, selando uma nova aliança eterna, em que nossa esperança não está na nossa lealdade, mas na graça imutável do Senhor. Eu não estou dizendo com isto que nós não devemos ser fiéis, porque se não formos fiéis, estamos evidenciando que não estamos em Cristo. O que eu estou dizendo é que, em função do que somos, ainda vamos escorregar aqui e acolá, e Deus não há de nos abandonar, porque em Cristo estamos, e em Cristo Deus nos acolhe, e em Cristo Deus nos abraça, e em Cristo Deus se torna aconchego. Por isso que eu volto a ressaltar, como fiz em outros momentos, para Deus, eu e você nunca vamos ser casos perdidos. Nunca vamos ser casos perdidos. Deus, o tempo todo em Cristo, nos conclama, nos chama a renovar o compromisso, a renovar a aliança, a mudarmos de rumo, a mudarmos de direção no campo comportamental, a mudarmos de vida. Quem é de Deus de fato, de verdade, vai mudar. Vai mudar de vida. Vai estabelecer compromisso, fidelidade para com Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos. Nós te bendizemos porque tu és fiel. Porque tu és bondoso para conosco. Quando somos fiéis, significa que tu és fiel para conosco. Porque é impossível sermos fiéis se o Senhor não for fiel para conosco. A nossa fidelidade tem a ver com a fidelidade do Senhor para conosco em Cristo. Quando evidenciamos que estamos vivendo de acordo com o Evangelho, o Senhor evidencia que é fiel para conosco, porque a nossa fidelidade tem a ver com a fidelidade do Senhor para conosco em Cristo, porque é impossível viver agradando o Senhor, se o Senhor, por meio do Espírito Santo, não nos convencer, não nos impulsionar a vivermos agradando ao Senhor por meio do Espírito Santo em Cristo. Por essa razão nós te bendizemos, por essa razão nós te exaltamos, por essa razão nós louvamos-te. Tu és fiel, o tempo todo, tu és fiel. Meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus, a graça revelada em Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja e de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e em todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém.